Pastora Denise está aqui, pastor Pedro está aqui, os irmãos lá. Vai trazer uma palavra abençoada para você. Segura aí que Deus vai falar com o teu coração. Vem cá, pastor. Em nome de Jesus. Eu estou muito certinho, né? Chamando de pastora, né? Lá em Barretos eu chamo de maninha, né? Mas aqui a gente chama de pastora, né? Amém, irmãos? Ó, eu vou fazer uma coisa. Ou vocês vêm um pouquinho mais para frente, ou eu vou descer o púlpito e vou até aí. O que vocês acham? Vir um pouquinho mais para frente? Amém? Sabe por quê, irmãos? Eu tenho aprendido que o corpo, ele precisa estar mais perto. Amém? O pastor começou algo aqui. Eu estava ali perguntando para o Pedro sobre gestação, né? Aquele líquido que fica dentro da barriga da mulher, amniótico, né? E aquele líquido, eu perguntando para ele isso. Aí o pastor vem e fala do cordão que está ligando o filho à mãe, né? Que ele se alimenta por ali. Irmãos, assim é uma igreja. Se você não entender que tem um cuidado de Deus cercando você, que tem um cuidado de Deus para alimentar você, vai ser impossível você ser gerado. Eu não sei por que você começou nesses... Ô Lígia, está tão longe, Lígia. Hã? Você é porteira? Amém pelos porteiros. Né? Mas não gostei de ser longe, não. Então, irmãos, na hora que eu cheguei, eu estava vindo no caminho, meditando, né? Porque eu não queria pregar algo que não fosse da vontade de Deus. Né? Nós temos vivido uma realidade. E o mais interessante é saber que é a mesma realidade, vocês. Querer ser estreitado com Jesus. Querer viver, como o pastor Luiz Emílio disse, não como uma igreja somente de evangélicos, vivendo um momento gospel. Livra-nós disso, em nome de Jesus. Nós somos cristãos que vamos ser formados e gerados por um Pai, pelo qual, através de nós, vai manifestar a glória de Deus. É algo muito mais além do que vir para uma igreja evangélica para ter os problemas resolvidos. Porque, irmãos, Deus não é um Deus psicólogo que tem um divã e você só vem para a igreja, para a casa dele quando você tem problema. Deus, ele é pai que quer relacionamento. Ninguém tem filho, ninguém quer ter um relacionamento com um filho que for simplesmente a cada 6 meses para ouvir um problema. A gente quer participar da vida dos filhos com todas as alegrias, com todas as tristezas, com todas as conquistas, mas dia após dia. Então, eu quero realmente que você entenda que você veio para um seminário, onde Deus está te proporcionando tudo de bom. Uma igreja boa, cadeira excelente, né, pastor? Um ambiente gostoso, uma família que te recebeu. Mas nada disso é mais importante do que você entender o que é ser gerado em Deus. Porque existe uma diferença. Você pode adotar filho, né? Pastora Débora adotou 3. É a mesma coisa que um filho natural? A mesma coisa, irmãos. Mesma coisa. Não tem diferença. Por ter sido da barriga, por ter sido do coração. Mas existe em ambas as partes, enxertado, adotado, existe a diferença. Existe uma única igualdade. Porque qualquer um deles é baseado num relacionamento gerado. Então não importa com quantos anos você veio para Jesus. Bebê, 1 ano, 10, 30, casado, solteiro,
desviado ou não, o que importa é daquele dia em diante. Se você se deixou ser gerado, cuidado, protegido, igual dentro de uma barriga. Zaqueu, importa que nascesse de novo. Nicodemos, perdão. Nicodemos, o que importa é que você nasça de novo. Nicodemos já era adulto, formado, casado, com filhos. Tem como eu voltar para a barriga da minha mãe? Tem como hoje à noite Deus vir aqui e gerar uma barriga para te pôr dentro? Não. Mas tem como Ele te ensinar a ser gerado desde dos princípios corretos. De como respirar, como se alimentar, como dar o primeiro passo, como falar a primeira palavra, como alinhar a sua vida àquela família. E nesses 3 dias é isso que Deus vai fazer aqui. Você crê nisso? Crê de uma forma intensa? Feche seus olhos então. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Pai, eu sei que existe um final já aqui, mas que o processo até o final desse culto, todos entendam o processo. Deus, em nome de Jesus, eu sei que a vitória é certa. Mas, Senhor, que o Senhor faça com que cada um dos meus irmãos entendam a Tua palavra. Pois é a Tua palavra quem liberta. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, já que nós estamos falando de gerar, em 1 Samuel, capítulo 1. Eu estava vindo no carro, compartilhando, perguntando para o meu esposo algo, e ele falou uma palavra. Na hora que ele falou essa palavra, gerou a palavra de hoje à noite no meu espírito. Não é que eu não estudei não, viu, a Bíblia, mas na hora o Espírito Santo me fez entender o porquê. E nessa noite eu quero liberar essa mesma unção. Porque você veio com uma expectativa hoje, não sei se é de ver Jesus, de ser curado, de ter um problema solucionado. Mas eu quero que num detalhe, Ele abra o céu sobre a tua vida. Assim como Ele fez comigo vindo no carro. Por causa de uma palavra, nasceu toda essa pregação agora. Que eu não sei nem qual é. Mas eu creio que é algo para mim e para você. Porque eu estava ali sentada e na hora que o pastor estava falando, irmãos, eu estava viajando no que o pastor estava pregando no dízimo. Entendendo o que é ser gerado. E você vai entender que você foi chamado para ser gerado nesses 3 dias, o filho mais amado do Pai. A filha mais desejada, a menina dos olhos dele. Amém? Eu estava acabando de falar ali com meu marido. Por que eu trouxe? Eu não apresentei. Eu já apresentou o Pedro. O Luiz e a Gleice é um casal de discípulos nossos. E os meus filhos estavam trocados de roupa para vir comigo. Já tinha acabado de tomar banho, trocado de roupa, estava tudo bonito. Aí sentado no sofá, eu peguei o telefone, falei para o Pedro, não vou levar mais eles não. Vou ligar para o Luiz e a Gleice. Meu filho uma hora ainda falou assim, depois que eu troquei tudo, agora não vou? Falei, não. E ali sentado, o Santo falou assim, hoje o que eles vão receber é de filho gerado. Então, vocês foram muito mais amados hoje. 1 Samuel capítulo 1. Todo mundo conhece, acho que essa história, não conhece de Samuel? Quem aqui não conhece a história de Samuel? Todos conhecem a história de Samuel? Na Bíblia? Glória a Deus. Versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de Aniano, Eucana, né? Subia, pois, este homem da sua cidade de Aniano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quem está aqui nessa noite? Os 2 filhos de quem? Quem está nessa noite sentado aqui? Filho de quem? Talvez você fale assim, eu sou filho do Edson, no meu caso, filho da Lioci. Você vai falar o nome do seu pai e da sua mãe aí de batismo.
Eu quero trazer um entendimento para você hoje do que é ser filho gerado. Do que é ser filho que vem do céu para ser do céu. Eu e você viemos do céu. Você crê nisso ou não? Se você veio do céu, foi para ser da onde? Do céu ou da terra? Do céu. Então por que nós corremos atrás das coisas da terra? O filho gerado, ele é gerado na barriga, como o pastor estava falando, ele é alimentado por causa do que liga ele àquele alimento, a mãe. Você, se é um filho que está sendo gerado, foi buscado para ser gerado por Deus, você é do céu, tem que ser gerado do céu. Mas nós somos filhos do céu, querendo ser alimentados, gerados da terra. Aí, quando esse ano o tema do congresso de jovens é a medula, é a formação da medula, é o DNA, é uma geração conectada. Se você quando pega aquela medula que ela é formada por 4 bases, e uma delas dá defeito, é onde nasce criança com síndrome de Down, com alguns defeitos psicológicos, físicos, alguns defeitos. Um filho, quando ele é gerado e ele começa a dar defeito na formação, ele não consegue viver naturalmente bem. Ele vai depender de remédio da terra, ele vai depender de um cuidado médico, natural. E aonde que um filho gerado da terra dá defeito? Quando o pecado entra na formação. Quando o que é natural tenta corromper o que é espiritual. Olha que interessante. Então, um filho, quando ele é gerado do céu, Samuel, aqui está falando a história de um homem, Eucana, todo ano ele descia para adorar. Todo ano ele vinha na igreja e apresentava um sacrifício. E ele tinha uma esposa que não podia gerar. Mas ele não ia num lugar onde não tinha sacerdote. Existia 2 filhos de um sacerdote. Existia Ofni e Finéias, filho de Eli. Existe pessoas dentro dessa sala hoje? Sacerdotes? Levanta a mão. Quem aqui é um sacerdote da sua casa? Um sacerdote do teu trabalho? Um sacerdote lá na sua faculdade? Um sacerdote onde quer que você vá? Existe. E todo ano ele ia num lugar, numa igreja, ele ia num templo onde havia sacerdotes. Eu vim pregar aqui num lugar onde há sacerdotes e profetas. Amém? Mas será que você está entendendo qual é a sua formação e da onde você foi gerado? Porque Ofni e Finéias foram gerados para serem sacerdotes do Senhor. Denise, mas o que você está falando? Você está falando de um homem que não tem nada a ver com esses 2 filhos de sacerdote. Mas esse homem tinha uma esposa que clamou por um único filho. Qual é o clamor que você está clamando? Qual é o clamor dessa igreja? Nos deixar ser gerados por Deus. Há um clamor de uma igreja ou não? Há um choro, há uma intercessão. Então eu estou vindo num lugar onde um pai levantou uma noiva, uma igreja, para gerar o quê? Filhos. A mesma postura de Eucana. Um homem que desejava ter um filho da esposa amada. Vamos um pouquinho mais para frente, olha aqui. Oh, perdão. Saiu aqui. Versículo 11. Aqui Ana está chorando, clamando. Acabei de falar de um choro. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu estou vindo para um seminário onde uma igreja está levantando um clamor de gerar filhos gerados pelo Senhor. Filhos que vão ser dados do céu. Não é filhos com deficiência na genética. Não é filhos com problemas. Por mais que tenha vindo com problema, quando pisar aqui, vão se ligar a uma filiação do céu, onde haverá uma transformação, e eles serão enxertados no Pai e terão uma genética perfeita. Olha que interessante. Eu não sou perfeito, mas a genética em mim é perfeita. É ou não é? Então tudo que há em mim não pode mais ficar doente, porque em mim é perfeito aquele que habita. E essa é a formação que Deus está fazendo nessa noite. Se você entender hoje, você vai entender o propósito desses 3 dias. Uma igreja, assim como Ana, esposa de Eucana, desejosa, que clamou por um filho que fosse dado do céu, que tivesse um DNA do céu, que fosse gerado para servir ao Senhor. Deus nessa noite está interessado em corações desejosos de servir a Deus com tanta intensidade que Ele não vai ter problema de abrir as comportas do céu e falar: filho, pede, o que você quer? Dinheiro na conta? Eu vou depositar. O que você está precisando? Um casamento perfeito? Estou restaurando agora. O que você está precisando? Um emprego melhor? Abra a porta agora. Mas Ele só faz isso para filho que entendeu da onde ele é gerado. Então, irmãos, aquela mulher, ela desejou um filho. E o que aconteceu? Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E o chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Irmãos, cada um de vocês que estão sentados nessa cadeira foi pedido por essa igreja ao Senhor. Até as cadeiras que estão vazias já tem nome próprio. Porque elas já foram pedidas ao Senhor. E cada Samuel que sentar nessa cadeira é um pedido dado do Senhor. Você crê nisso ou não? Então põe a mão na cadeira do lado e fala assim: que bom, Samuel, que você está sendo gerado. Agora põe a mão em você e fala assim: mas eu sou a que vai chorar por você, Samuel. Olha aí como gerar implica em responsabilidade. Tem como você conceber, engravidar e falar assim: barriga, se vira sozinha? Tem jeito não. E depois que nasce, tem jeito de você pôr lá no berço e falar: agora se vira sozinha? Não tem. E tem jeito de você gerar sozinho? Não, você precisa de 2. Olha como que tudo é ligado a uma família. Tudo é ligado a uma família. Então, irmãos, Ana, ela concebeu aquilo que ela pediu, Deus deu. Você queria um filho? Vou te dar, mas esse filho eu que estou te dando é do céu. Então, ser gerado por Deus, ser um filho que quer aprender a ser gerado, é quando ele entende que primeiro ele foi dado do céu. Então, irmãos, você não caiu de paraquedas aqui. Deus precisou levantar uma mãe, uma igreja, uma noiva que gerasse você num pedido. E quando isso aconteceu, Deus falou: não, eu vou atender o pedido da Zilda e do Fernando. Eu vou dar Samuel. E ela entendeu. Ela entendeu aqui. Porém, irmãos, não se gera de qualquer jeito. Olha lá, versículo 22. Porém, Ana não subiu. De ano em ano ele ia, não ia? Lá adorar. Aquele ano, Ana não subiu.
Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Versículo 24. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, com 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. Irmãos, a diferença de um filho gerado do céu é que ele não é colocado nessa terra de qualquer jeito. Ana não levou ele no primeiro dia que ele nasceu. Ana foi levar ele porque era em Jerusalém, tinha que fazer uma viagem. Levou ele depois que ele desmamou, depois de 1 ano, vamos colocar assim. Depois que ele foi desmamado. Existe um período quando você vem para Deus, que Ele precisa amamentar você. Que Ele precisa te dar leite, que Ele precisa cuidar de você. É aquele período que você vem e fala assim: eu preciso de alguém para me ensinar a comer de novo. Quando você veio para essa igreja, irmãos, cada um que veio para cá, veio porque Deus tinha um propósito de levantar para você uma família. Levantar para você um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um avô, um tio, né? Por quê? Porque é assim que você age com um filho de Deus. Quando você vem para a igreja, alguém aqui está precisando do seu abraço. Alguém aqui está precisando do seu colo. Alguém aqui está precisando do seu ombro. Alguém está precisando que você dê coisas simples para ele. Alimento simples. Leite fala de uma coisa simples. Era algo simples. A mãe dava no peito. Não precisava industrializar, não precisava de nada. Por que a gente complica o evangelho, né? Irmãos, o evangelho é simples, é uma decisão. Eu quero Jesus e ali eu me alimento. Ana, então, ficou aquele período mostrando, amamentando Samuel. Ela queria gerar um laço onde ele nunca se esquecesse que ela era mãe, mas que ele não era dela, era do Senhor. Deus não te pôs nesse mundo. Tem como você ficar livre de viver nesse mundo? Você precisa do trabalho, você precisa da moeda do seu país, você precisa do dinheiro, você precisa de estudar, você precisa de um trabalho. Mas não para que você dependa disso para viver. Você depende de Deus. Você precisa dos meios que te alimentam. Mas você não pode esquecer da onde você foi gerado e para quê. Você foi gerado do céu para servir o céu. Foi para isso. Então Ana ficou lá 1 ano com Samuel e depois entregou ele. Mas você sabe por que ela entregou, irmãos? Tanto que se você for estudar o cântico de Ana, irmãos, fala de 2 realidades. Alguém que nasceu para perder e venceu. Alguém que era estéril e concebeu. Ela canta um cântico falando de 2 realidades. Uma realidade de quem nasceu para viver o natural, mas ela conta do que é viver no espiritual. Então ela se tornou uma mãe alegre, porque era uma mulher estéril, que não tinha condição de gerar, e gerou algo dado do céu. Porque, vou te falar por que foi dado do céu. Uma mãe que nunca poderia ter filho, quando ela pede um filho para Deus, ela pede para quê? Não, ela pede, por que ela pede o filho? Porque ela quer ser mãe. E é ilógico, alguém que não pode ser mãe, pede um filho para Deus, ela quer ser mãe. Ela quer ver ele ser criança, quer ver ele para a escola, quer ver ele crescer, quer ver casar, quer ver tudo. O problema de quando a pessoa entende que ela está sendo um instrumento para Deus, ela até pediu o filho. Mas a cura veio quando ela concebeu. E quando a cura veio, ela não precisava mais de Samuel. Ela deu. Você está na igreja esperando qual milagre? Para servir bem a Jesus. Às vezes Deus já te deu o milagre, só está mandando você abrir mão dele agora.
E por que você não abre, irmãos? Imagina, Deus me deu o carro importado do ano. Deus falou, eu ditei porque você quis, mas agora você pode dar para abençoar, para pôr o ar-condicionado? Fala amém, irmãos. Você está me entendendo o que foi Ana? Ana pediu o que era ilógico, impossível, me dá um filho. Ela gerou aquele filho, ela amamentou aquele filho e depois ela deu, porque não era dela, era do Senhor. Assim você também, irmãos, que entendeu que Deus chamou você para algo bem maior. Você não é de você, você é de Deus. Tudo que você tem é de Deus, tudo que você fizer é para Deus, tudo é de Deus. E o problema que as igrejas hoje estão vivendo, que elas não conseguem viver Atos 2. Atos 2 era o ato dos apóstolos, o que Jesus ensinou. Eles viviam todos os dias na igreja, adorando, na mesma doutrina, no partir do pão, repartindo, vendendo, tudo em comum. Sabe por que ela não consegue? Porque ela não é gerada para Deus. Ela é gerada para ela. E um filho que é dado de Deus para servir a Deus, ele não é apegado. Ele vive tudo em comum. Pastor chama para orar, vamos orar. Pergunta nem para quê. O que é para orar essa semana? Não sei, vamos lá orar. Mas o problema é que nós não vivemos Atos. É cada um por si, Deus por todos, e olhe lá. Irmãos, de ser gerado é viver tudo em comum. É ser uma família que tem o mesmo objetivo, o mesmo DNA. Foi gerado pelo mesmo pai. Então, por mais que tenha temperamentos diferentes, profissões diferentes, mas é a mesma família. É a mesma língua, fala o mesmo idioma, tem os mesmos trejeitos. Então nós precisamos entender que Ana, ela deu Samuel por único propósito, porque ele foi dado do céu. Você foi dado do céu, irmãos. Você foi dado do céu. Sabe por quê? Você foi dado do céu justamente para não viver a mesmice. Para não viver os evangelhos que estão sendo criados ultimamente. Evangelhos do mundo gospel. Que está virando artista, comercializando o altar, comercializando milagre. O evangelho que tudo pode, desde que você não saia da igreja. Você pode beber, você pode fumar, você pode trair, você pode pecar, você pode ficar com as coisas do mundo. Você não sai da igreja, tá bom. Irmãos, não é esse evangelho que Atos vivia. Era o evangelho para a morte. Ó, Jesus foi, falou que está vindo. Vamos vender tudo, porque só dá tempo de nós pregar o evangelho. Irmão, Jesus está voltando do mesmo jeito. E só tem tempo de você salvar você, sua família. E olha lá se você conseguir mais alguns. Mas só a sua família já é um projeto. Mas o problema, irmãos, sabe por que Samuel não era para uma mãe? Sabe por que Samuel não foi gerado para Ana? Ele foi o meio para curar a tristeza dela. Mas ele não foi gerado para Ana. Ele foi gerado para um propósito. Sabe qual? Capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eles eram ladrões, prostitutos. Os dois sacerdotes que existiam naquela época ali, filhos de Eli, eram ladrões, beberrões, festeiros, adúlteros, prostitutos. Mas eram sacerdotes, estavam dentro do templo, adoravam. Quando Samuel, e entra a palavra que eu falei que foi gerado, essa palavra de hoje, Deus virou e falou assim: suscitarei para mim
um filho que seja fiel, de coração obediente, não negocie a minha palavra e me sirva. Você sabe por que Deus está atrás de uma geração geradas em Deus? Para separar aqueles que deveriam ser sacerdotes na casa dele e não são. Sabe por que Deus está atrás de filhos que foram dados do céu? Porque esses filhos nascerão nele, para ele, por ele. Porque existia sacerdote, não tinha por que Deus levantar um menino para ser sacerdote. Mas os dois que haviam lá eram pecadores. Irmãos, quantos dentro da igreja estão deixando de viver uma geração onde Cristo é o centro, aonde testemunhar Jesus é a prioridade e aonde a escolha é: eu quero santidade. Quantos, irmãos? Quantos? Irmãos, existe uma geração dentro da igreja que é uma geração de filhos de Belial. Filhos que se enganam que vir a igreja é de Jesus. Filhos que se enganam que vir a igreja e ofertar é de Deus. Filhos que se enganam porque fazem isso para boa aparência. Mas não fazem isso porque entenderam que Jesus precisa deles para fazer a obra. Irmãos, vou te dar, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir de novo. Jesus não vai fazer mais nada, porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez morrendo naquela cruz. Ele precisa que agora os filhos deles levantem e façam através dele. Não, Jesus vai vir em mim, vai vir um vento impetuoso. Irmãos, esse vento já veio. Houve trevas no dia lá da crucificação, houve terremoto, houve tudo que você acha que deveria haver hoje. Houve naquele dia. Mas aí ele morreu, ressuscitou e deseja habitar, ser o cordão umbilical. Ele deseja ser o que te alimenta hoje, morando dentro de você. Mas ele precisa que você não entenda que existe filhos de Belial e existe filhos gerados em Deus. Samuel não foi um filho só para alegrar a mãe, mas ele foi um filho que o nome dele dizia: dado do céu para o céu. Ele veio para substituir dois velhos sacerdotes que já existia ali e que enganavam o povo. Irmão, se Deus precisar usar tinha um menininho correndo aqui, né? Se Deus precisar usar esse menininho para te pôr no teu lugar, tocando, dançando, pregando, Deus vai fazer. Mas Ele não precisa levantar o menininho. Tem eu e você. Eu só preciso entender que há um tempo que eu preciso reconhecer que Ele é o meu Pai, Ele é a minha essência e Ele me deu um DNA de ser chamado Filho de Deus. Herdeiro e co-herdeiro de Cristo, nação santa, povo de propriedade exclusiva dEle. E Ana entendeu, por isso que Ana não teve problema de entregar o filho, criancinha ainda, para o ministério sacerdotal. Não teve problema. Ele veio do céu, tem que dar para o céu. Ela vinha ver ele de ano em ano, mas toda vez que ela vinha, ela trazia, sabe o que? Uma capa nova. Deus quer trazer para você vestes novas, irmão. Todos os dias, Ele quer te dar mais autoridade. Ele quer te dar cada vez mais uma capa brilhosa, bonita, para que você apareça. Cristo, a gente tem que diminuir para que Cristo Ele cresça. Porém, irmãos, Ele vai crescer quanto mais eu aparecer servindo a Ele. Não, ó, eu vou ficar sentadinha na cadeira, porque é Cristo maior e eu menor. Amém. Mas quem que Ele vai usar?
usar eu e você, irmãos. Então você precisa querer capa nova todo ano. Você precisa querer cada culto, receber uma arma nova, oração em língua, meditação na palavra, hora após hora com Deus, receber conhecimento. Sabe por que você está vindo nesse seminário? Para receber de Deus coisas novas, para que o seu entendimento abra e você entenda que você é cidadão do céu. E sendo cidadão do céu, você é gerado por Deus. E sendo gerado por Deus, você não é filho mais de Belial. Você não é filho do pecado. Você foi gerado para ser servo de Deus. Quem é seu pai? Jesus. Eu tenho a essência dele. Você tem que ter a essência dele. E Ana entendia isso, por isso que ela deu Samuel para ele, porque existia filhos de Belial ali. Olha o versículo 18. Porém Samuel, 2,18, ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com éfodo de linho. Ou seja, irmãos, qual é a desculpa que a gente dá para Deus? Eu não sei falar. Eu não conheço ainda a palavra. Não, eu não sou bom ainda. Aqui fala que um mancebo é um adolescente, jovem ainda. Ele ministrava ao Senhor. Irmão, se você só sabe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pregue ele. É Benny Hinn ou Kenneth Hagin, que tem 1000 pregações só desse versículo. Não lembro agora, eu ouvi o Itamar falando, não lembro agora qual que é. Mas existe um grande pregador que fez 1000 pregações de um único versículo. Não sei como, a graça que ele teve, mas ele fez. Agora, irmãos, se você só sabe um único versículo, uma coisa, Jesus te ama, pregue ele. Como que Jesus ama? Através da minha vida, olha a minha vida. Porque se você pegar o versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Além de Samuel trazer bênção para uma nação, ele trouxe a bênção para a família dele. A mãe dele não teve só ele, porque ela sabia que ele não era dela, era de Deus. Ela ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas. Quando você entende que você foi um filho gerado do céu, de Deus, para ser usado por Ele, você cresce, sua família é abençoada e toda a sua cidade, vamos colocar aqui, lá era uma nação, toda a sua cidade é abençoada. Agora, se isso não está acontecendo, é porque você não sabe de onde foi gerado. Qual é o seu DNA? E você precisa entender hoje, nessa noite, irmãos. Comece hoje, desejar já está dentro da barriga de Deus, vamos colocar assim, se posso falar isso. Já está ali sendo gerado, porque até domingo vai nascer o parto. Amém ou não? Desejo já está sendo ali, formado como diz a palavra, pelos dedos de Deus. Nós somos formados pela mão de Deus. Desejo que nesses dias isso seja impregnado em você. Eu sou gerado de Deus, eu sou do céu, meu nome é igual de Samuel, eu vim dado do céu, do Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Por quê, irmãos? Olha o versículo 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Enquanto você está pecando contra o homem, enganando uma pessoa, enganando o seu pastor, enganando o seu líder, seu discipulador, você está pecando contra o homem. Você vai receber juízo ali, porque o homem, você engana um tempo, né?
Mas e quando você está pecando contra Deus? Contra quem te gerou? Porque quem te gerou te conhece, irmãos. Quem vai rogar por você? Porque enquanto você peca contra o homem, ainda Deus, pela misericórdia, levanta outro homem para rogar por você. Mas e quando você está pecando contra Deus? Quem que vai rogar, irmãos? Quem, irmãos? Ofni e Finéias. Se você terminar o versículo 25, fala assim: mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eli tentou avisar os filhos de tudo quanto é jeito. Ofni e Finéias, para. Vocês estão pecando, eu estou ouvindo. A Bíblia fala que Eli ouvia os testemunhos ruins dos filhos. Irmãos, quais são os testemunhos que o seu pai tem ouvido de você? Porque esses testemunhos, quando Eli ouvia, a Bíblia diz que eles não ouviam mais o pai dele, o pai natural. Então o pai espiritual queria matar eles. Irmãos, bondade e misericórdia têm nos seguido. Sabe por quê? Porque senão Deus já teria nos fulminado. Porque deveríamos ser os filhos gerados para testemunhar dia após dia o nome de Jesus, o poder de Deus. Atos diz que estes sinais iriam nos acompanhar. A Bíblia diz em Atos 2 que o povo caía na graça dos apóstolos. Os apóstolos caíam na graça do povo, quer dizer. Sabe por quê? Porque eles viam um testemunho de um povo que estava unido orando, de um povo que estava ali na igreja repartindo, de um povo que estava ali na igreja amando, de um povo que visitava, um povo que ia de casa em casa, um povo que verdadeiramente levava Jesus. E aí, eles não tinham problema. E entrando todo dia gente nova na igreja. Eu quero ver aquele povo que vive unido. Eu quero ver aquele povo que foi curado. Eu quero ver aquele povo que tem todos os dias mudado a sua vida. É por isso que a igreja vai ser cheia. Ela vai ser atraída pelo meu e o seu testemunho. Pelo meu e o seu pai. Porque pai aí fora, irmão, tem pai para todo mundo, de tudo quanto é gosto. Tem pai do funk, tem pai da droga, tem pai do vício, tem pai da roupa, tem pai do dinheiro, tem pai de tudo quanto é nome. Mas as pessoas aí fora estão atrás de um pai, único e verdadeiro, que muda a vida das pessoas. Versículo 25 fala: pecando contra o homem, recebe juízo do homem, mas pecando contra Deus, quem vai rogar, irmão? Deus hoje te trouxe aqui não porque Ele deseja te matar, como Ele matou Ofnias e Finéias. Deus te trouxe aqui para trazer vida em você. Uma vida gerada por Ele. Para encerrar, vai lá para Gálatas. Capítulo 6. Versículo 8. Irmãos, como é importante e forte você decidir ser gerado por alguém. Ser gerado por Deus. Ser gerado pelo seu pastor. Ser gerado como filho obediente. Filho que vai aprender a falar a mesma palavra. Fé. Fé é fé. Família, família. Gálatas 6, versículo 8, diz assim: porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará vida eterna. Quem é ligado pelo um cordão a Deus,
só pode gerar vida eterna. Quem é ligado a uma gestação carnal da carne vai colher corrupção. Por isso que muitos DNAs têm defeito. Tem gente com síndrome de Down, tem gente autista, tem gente tudo quanto é jeito dentro da igreja. Tudo com deficiência. Mas por quê? Porque está se ligando à carne, mas não se ligando ao espírito. Eu nasci de um pai e uma mãe natural. Eu deixei o meu padrasto internado. Ele está no hospital. Coração inchado, né? O médico falou assim, ele pode morrer. Eu falei assim, falei para meu padrasto hoje no telefone. Olha, eu vou viajar, mas você não vai morrer. Sabe por que você não vai morrer? Porque a minha ligação com o meu outro pai me diz que você não vai morrer. Você vai ainda servir muito na igreja. Aí ele começou a rir, falou, então estou seguro por enquanto. Falei, é só hora para mim não morrer antes, porque se eu morrer antes não tem quem intercede. Mas eu achei muito interessante, porque naturalmente falando, eu deixar um pai num balão de oxigênio, né? Vamos colocar assim, respirando no balão. O Túlio, eu deixei o meu irmão que toca, na hora que você cantou aquela música lá do Correio do Leão, eu deixei ele com não sei quantos graus de febre, dormindo sozinho em casa. Com o meu filho de 8 e o de 15. Ó, se ele der fé, põe debaixo d'água. Põe debaixo d'água que abaixa. Não dá, fica dando remédio para eles não. Né? Porque eles não sabem, é 35 ou 40 gotas, não dá nada, deixa ele deitado. A água baixa, né? E aí o povo fala assim, aí eu liguei para minha mãe, não mãe, pode dormir, tá tudo tranquilo, ninguém morre, ninguém tá doente, fica tranquilo, eu vou viajar tranquilo. Minha mãe, então vou dormir. Aí, quem vê isso, irmão, é louco. Eu deixei uma mãe dormindo, um outro com febre e outro internado, crendo que meu pai espiritual falou. O quê? Eu dei do céu. E se é do céu, eu estou tomando conta. Se for da carne, vai ser corrupção. Mas se não é, é do céu. Irmãos, isso é um entendimento de quem nós somos. Porque senão, irmão, não é. Não é loucura? É ou não é, irmãos? É loucura. Mas, irmãos, é um entendimento. Isso é um entendimento de fé. Isso é um entendimento de uma única língua que eu conheço, fé. Eu não conheço outra língua. Meu pai me ensinou fé. Fé. Entrega na minha mão. Vai fazer o que você tem que fazer que eu cuido. Se você for cuidar, não vai dar certo. Mas se eu cuidar, dá. Então você não vai. Eu aprendi isso, irmão. Eu não sei falar outra coisa. O que você tem aprendido, irmãos, na sua gestação? O que você tem aprendido, irmão? Que fé só funciona até a hora que não toca na sua família? Que fé só funciona até na hora que não toca lá nas suas finanças? Que fé só funciona até na hora que tá tudo bom? Porque se der um trem errado, hoje eu não vou na igreja. Se chover e fazer frio, não vou na igreja. Você não sabe qual que é o clima do céu? Esse lá é geada. Né? Então vem com geada, com sol, com chuva. Porque se lá for, você não vai assustar. Mas o problema é que a gente quer determinar quando ir na igreja, por que ir na igreja, como ir na igreja e para que ir. Irmãos, a gente não tem que determinar isso, a gente tem que ir. E é lá que o meu pai me ensina o que é a minha fé, o que é a minha linguagem, quem é a minha família, qual é a minha cidade, o que se fala na minha cidade e quais são os direitos da minha herança. Você está nessa noite aqui para quê? Para saber qual é o direito que você tem de buscar na tua herança uma vitória. Mas se você estiver se ligando a uma gestação na carne, irmão, é corrupção. Mas se for no espírito, irmão, vai ser para a vida eterna. Amém ou não? Amém. Continua aí, Gálatas 6, olha aí. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Não houvermos desfalecido. Irmãos, o bebê enquanto ele está na barriga,
Como diz o pastor, tem preocupação? Não. Ele come, ele bebe, bota chovendo, ele não está sentindo nada, irmãos. Está ali, se a gestação for normal, está ali de boa. Ele fazendo bem para a mãe para ele, está tudo bem. E aqui Jesus está falando, Paulo está falando o seguinte: não vos canseis de fazer o bem. Não vos canse de fazer o bem, irmãos. Não canse de vir à igreja, não canse de servir ao Senhor, não canse de ter tenda pessoal, hora após hora, orar em língua, buscar a Deus. Ah, mas eu vou ter que ir na igreja sexta, sábado e domingo. Vai, irmãos. Mas se for só domingo, não é bom? Irmãos, isso é para crente religioso que aprendeu a vir comungar nos domingos. Sexta e sábado, irmão, é o além que Deus está te dando. A gente só quer o além para as bênçãos, né? E o Senhor fará transbordar para a direita e para a esquerda, nós vamos possuir tudo. Isso eu gosto. Deus está mandando alongar os horários de culto, agora é 5 horas de culto. Isso não é de Deus. Deus está pedindo, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado. Ou seja, é isso e mais além. Isso eu quero. Mas Deus está pedindo também para você ficar um pouquinho a mais aí, sexta, sábado, domingo, quinta. Não, isso não é de Deus, porque eu trabalho, eu estudo, levanto cedo, tenho 2 filhos, tenho um marido chato, tenho uma esposa chata. É assim que o povo fala, irmãos. Aí vem o tradicional, culto de domingo, 7 da noite, 8 horas vou embora, vou para casa. Fiz a minha dívida com Deus, paguei ela, fui no culto de domingo, estou bem. Irmão, que gestação é essa? Não é gestação, irmãos. Isso é querer dar um filho para Deus que foi gerado em coisa de proveta, né? Você bate lá no tubo de ensaio, mistura tudo, Deus aceita esse. Não, irmãos, Deus não quer esse tipo de filho, não. De tubinho de ensaio, não. Ele quer aquele filho naturalzinho, que vai começar um pouquinho, ser formado, ser todo trabalhado, crescer saudável. Fazendo bem, não cansado. Não, estou cansado de igreja, estou cansado, pastor, estou cansado. Não, irmãos, não canse de fazer o bem. Olha, versículo 10. Enquanto temos tempo. Irmão, você não tem muito tempo, mas enquanto você tiver, faça o bem. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Irmão, você faz o bem mesmo? Olha para a pessoa do teu lado. Não, olha para de trás, né? Porque a do lado geralmente é marido, filho, parente. Olha para de trás. Você faz o bem para ele? Você faz o bem para essa pessoa de trás, irmãos? Qual foi o dia que você pagou uma janta para ele? Qual foi o dia que você decidiu buscar ele para trazer na igreja? Qual foi o dia que você falou assim, irmão, hoje você não vai com o seu carro na igreja, eu estou passando na tua casa para te buscar, porque depois eu vou te levar para jantar. Você está vendo como fazer o bem é muito interessante? Fazer o bem principalmente para os da fé. Está de jejum 21 dias? Tá? Tem problema, irmão, mas... Dentro do jejum tem tanta coisa boa para fazer. Berinjela recheada. Lasanha. Eu tenho umas dicas boas também. Acabei de sair de um de 21. Acha que eu não estava, né? Também tive. Você entrou, eu saí, você entrou. Tem umas dicas boas, irmãos. Vitamina de Deus. Salada de fruta. Irmãos, pega o seu irmão. Tá bom, não vamos falar de comida não. Leva ele, depois vou te levar lá no shopping, Bebedouro, Barretos, para te comprar uma roupa.
Por que você não reparte, irmão, o que você tem? Por que você não reparte o que tem, irmãos? Não, pastor, eu não posso comprar. Leva ele, ó, depois do culto, vou te levar lá na minha casa. E você vai ter o direito de abrir a porta do meu guarda-roupa e escolher o que você quiser. Abra a porta do seu guarda-roupa e fala assim, ó, escolha o que você quiser. O ano passado eu ganhei esse presente. Pastora Débora, Deus mandou você vir lá na minha casa escolher o que você quiser. Não vou estar lá para não ver, mas pode ir lá. Falei, tá bom. Tá entendendo, irmãos? Ah, mas você ver, eu levei 3 meses para ir lá. Porque o que me importou foi a atitude. Não foi nem o que eu iria pegar. Foi a atitude. Então, irmãos, deixa eu só te falar uma coisa. Fazer o bem, irmãos, porque ainda não... Irmãos, ainda há tempo de você trazer uma multidão para cá. Faça isso com o seu vizinho. Faça isso com aquele vizinho seu que passa todo dia da usina, todo dia de pedreiro, todo dia que ele passa ali, ó. Irmãos, as pessoas precisam ver atitudes de quem é gerado do céu. Como que você vai mostrar o céu se você não tem atitudes? Quer ser gerado? Tenha prática. Pastor Geraldo pregou lá esses dias, ele falou assim, irmãos, não adianta um evangelho que é de conhecer e de ouvir, mas de não praticar. Vale muito mais você ouvir uma coisa e praticar ela o ano inteiro, do que você ouvir tantas coisas e não praticar nenhuma. Então, ser gerado é ter prática, irmão. Versículo 11. Veja com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os querem mostrar boa aparência na carne. Quantos aqui querem mostrar boa aparência na carne? Pois a igreja está muito mais cheia de gente assim. Se vestem bem, cheirosas, bonitas, tocam bem, dançam bem, pregam bem. Tem muito boa aparência. Mas boa aparência na carne. São circuncidados. Ou seja, são crentes evangélicos. Porém, irmãos, olha aqui. Versículo 12. Todos querem mostrar boa aparência na carne. Esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Irmão, sabe por quê? É muito mais fácil ser filho de Belial, ter boa aparência, estar aqui na igreja, querendo até trazer gente para a igreja, mas não se comprometer em praticar e guardar a lei. Porque elas não querem ser perseguidos por causa da cruz. E aí Paulo vem e fala o versículo mais lindo, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O verdadeiro filho gerado, ele está crucificado para o mundo, porque Cristo já foi crucificado. Então, irmãos, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem o incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Nessa noite, Deus está pedindo para você ser uma nova criatura. Ele precisa chamar você como Samuel, filho dado por mim para este mundo. Tem como você também ser dado por Deus para este mundo, se ligando a Ele, se aliançando com Ele, mas se tornando nova criatura. Irmãos, essa criatura velha precisa morrer.
Esse homem velho precisa morrer. E precisa nascer hoje aqui filhos decididos a serem gerados por Deus, a serem gerados pelos seus profetas, a serem gerados pelos seus líderes, falando uma única língua: Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quantos aqui precisam se convencer de que é filho dado por Deus? Levanta a mão. Glória a Deus, irmãos. Fique de pé. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Irmãos, não há geração senão aquele quem clame. Houve um clamor. Essa igreja está em jejum, essa igreja está clamando por uma geração que nasça gerada do céu. Nasçam filhos dados do céu, porque filhos dados pelo inimigo, por Beliar, irmãos, tem aos montes. E eles estão dentro das igrejas. Mas não somos mais aquele que aceita ser reconhecido por evangélico, gospel. Mas somos a geração que antecede a vinda de Cristo. A geração que promove Jesus Cristo como Salvador. Somos a geração que nascemos para que os sinais nos acompanhem. Somos a geração eleita para trazer o avivamento para essas cidades. Tanto a minha quanto a sua, vai conhecer a manifestação do Filho de Deus. E nessa noite, Ele está chamando por você. Assim como Samuel ouviu a voz de Deus 3 vezes. Samuel, Samuel, Samuel. Nessa noite, Ele está chamando o seu nome. Para se tornar filho dEle. E nessa noite, querido, Deus quer que você realmente aceite essa paternidade. Deus hoje quer te ligar a uma igreja que é uma família. E uma família de muitos filhos. Filhos chamados segundo o coração de Deus. E se você quer realmente se ligar, enquanto eles vão cantar a próxima música, eu quero que você aí no seu coração, aí no seu lugar, põe a mão no seu coração, feche seus olhos e comece a falar: Deus, eu sei que eu fui dado do céu. Deus, muda a minha natureza. Assim como o Senhor mudou a natureza daqueles animais quando entraram na arca. Nenhum se matou. Mude a minha natureza hoje, que era uma natureza carnal, para uma natureza espiritual. Uma natureza onde ela é interessada nas coisas do céu. Onde é uma natureza que morreu para este mundo. Comece a dizer isso aí para Deus.